De todos. Eu trago aqui o abraço dos trabalhadores, dos frequentadores da Sociedade Espírita Allan Kardec, também co-irmã, em que trabalhamos também muitas vezes juntos. Então vem um abraço de todos de lá para nós. Agradeço o convite de vir hoje retornar à casa para acompanhar com vocês essa reflexão de hoje à noite. Quando me pediram para fazer uma exposição, uma reflexão, eu estava justamente trabalhando esse tema das dores da alma. E eu achei bem conveniente trazer, porque são momentos em que nós estamos passamos por dificuldades enormes, sofrimentos enormes, perdas significativas. Então, a gente ainda está dolorido, digamos assim, Então, eu busquei esse tema das dores da alma. Se nós formos observar na obra de Francisco Espírito Santo Neto, ditada por Hamed, tem uma obra chamada As Dores da Alma. Ela é bem significativa, com bastantes explicações, mas eu trago aqui hoje estudos que a gente vai fazendo. A gente busca de uma obra, busca de outra, e a gente vai formando um estudo, um pequeno conhecimento, e que a gente tem por obrigação de, já que estamos nessa caminhada, de distribuir, de trazer a todos, aquilo que é pouquinho que a gente vai aprendendo. Então eu trouxe esse tema para nós, as dores da alma, que são muitas. Nessa própria obra aí, ela bate uma por uma, mas como eu digo que não é o momento da gente está trabalhando ela especificamente, porque cada um de nós tem as suas dores, cada um tem a sua, E cabe a nós trabalhar elas para que a gente consiga vencer. Então eu trago um tema, às vezes pode olhar assim, até considerar que fuja um pouco, mas eu sempre gosto de fazer uma introdução, caminhar um pouquinho para ir chegando naquilo que a gente precisa para a reflexão de hoje, Então nós temos aqui que antes da nossa nova existência corpórea, o espírito escolhe o gênero de provas. Então quando nós estamos naquela preparação para reencarnar, em todo aquele amparo que vamos recebendo, nós temos a oportunidade de escolher o gênero de provas que nós queremos para essa nova caminhada, para essa nova encarnação. Então ali, o gênero de provas, aqui deseja se submeter, cada um. Nisto consiste o livre-arbítrio na escolha das provas. Desde a nossa preparação para reencarnar, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que nós precisamos. Entretanto, Deus, ao conceder ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Aqui nós já começamos a entrar nas nossas dores também. Os nossos atos e as consequências desses atos, que muitas vezes nos acarretam enormes dores. E na escolha das provas, o espírito, via de regra, segue uma orientação, o desejo de sua própria evolução. Porque a nossa vinda, a nossa reencarnação, a nossa missão principal é evoluir. Claro que para nós evoluir tem todas aquelas atividades que nós temos que desenvolver.
O primeiro é estar ao lado do nosso próximo, levando a ele todo o amparo que ele necessite. Todo aquele abraço fraterno, toda aquela caminhada que a gente tem em reconhecer quem é o nosso próximo. Por isso, o Espírito escolhe as provas menos penosas. Então nós temos que escolher já a própria organização, a equipe que prepara a nossa reencarnação, ela não nos permite que a gente nos acarrete demais, que a gente tenha que escolher provas que a gente não vai conseguir desenvolver. Então, por fim, o Espírito pode escolher prova que esteja acima das suas forças e então sucumbir, não conseguir cumprir com aquilo que ele se predispôs a fazer na nova reencarnação. Porque lá na preparação, ele tem tudo aquilo dos débitos dele para corrigir. Então é feita uma preparação da vinda dele, com a liberdade de escolha dele, das suas tarefas a cumprir aqui, visando a sua evolução. Tá? Por outro lado, como ele, no conhecimento que ele vai adquirindo lá na preparação, ele pode querer adiantar essa evolução dele. E ele vai cair num erro, que não vão permitir para ele. E ele, por outro lado, pode escolher outra que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Então é aquele que quer vir mais acomodado. Não quer muita dificuldade na caminhada dele. E aí ele vai permanecendo no mesmo estágio, no mesmo degrau de evolução. Mas se ele quer essa situação, ele vai vir. É o livre-arbítrio. Aí vamos lá. Então foi só essa introduçãozinha para nós ver. Aqui eu tenho esta imagem. E aqui eu tenho uma outra. Quantos espíritos renascem por dia? Olha lá. 380 mil espíritos por dia vêm ao plano Terra. Isto foi levantado agora num seminário que teve em Santa Catarina e nos trouxeram essa colocação aí. Não é muito pouco. 380 mil. 260 bebês ou espíritos por minuto. Agora vamos aos segundos. 4 ou mais bebês por segundo vêm ao mundo. Claro que o que reencarna é um número bem mais elevado do que aquele que está desencarnando. Então vejam, 380 mil espíritos por dia, 260 bebês por minuto, 4 ou mais por segundo. Imagine, segundo. No mundo nasceu 4, 5, 6. Agora veja aqui. Todas essas almas recebem a chance de aprender, crescer e progredir. Quando eu falo neste bebê e nesses que estão reencarnando, nós passamos por essa fase também. E recebemos, então, a chance da nossa evolução, da nossa caminhada. Agora vamos lá. Então nós viemos para o planeta Terra, que na realidade é uma escola dos renascimentos. Porque nós estamos aqui numa escola, não estamos a passeio. Nós viemos com um propósito, que é a evolução. Então o planeta Terra é uma escola de renascimentos. Acolhe, né? Recebe a todos. E todos
todos nós, todos esses que vão reencarnando diariamente, trazem na bagagem o que já foram e os planos para o que desejam se tornar. Nós vamos indo à frente e vamos entendendo essas partes aqui. Então, todos nós, quando reencarnamos, nós trouxemos aquela bagagem do que nós fomos, do que nós, digamos assim, aprontamos numa encarnação anterior e que nós temos que corrigir. Muitas vezes nós não vencemos aquelas dores naquela encarnação e voltamos com ela ainda para tentar a recuperação, tentar sanar elas. Por quê? Porque às vezes a gente entra naquela ociosidade, naquela preguiça, como hoje à noite. Muita gente às vezes não quer vir porque está frio, né? Então, todos nós trouxemos então na bagagem tudo o que nós fomos. É um planejamento bem complexo e extremamente organizado. Nenhum desses nascimentos escapa da atenção dos setores da espiritualidade responsáveis pelo processo da reencarnação. Então vejam o acompanhamento que cada um tem. Nenhum é abandonado. Ninguém está só. Todos nós temos alguém nos acompanhando o tempo todo, para que a gente procure realmente andar nos nossos propósitos que a gente assimilou, tá? Aqui eu coloquei essa telinha, terceira lei de Newton, ação e reação. É uma lei da física, mas ela cabe para nós. A lei de ação e reação não é exclusiva da física. Ela está presente também nas relações humanas, no nosso dia a dia. Então, se eu pratico o bem, eu receberei o bem. Quando exercito o mal certamente vai retornar para nós. E aí nós vamos desenvolvendo aqui. Então, esses são os propósitos que nós viemos. Para a evolução, a prática do bem é fundamental. A prática do amor é fundamental. Aqui nós começamos. Como eu disse, eu não vou bater dor por dor, porque são muitos e cada um tem a sua. Mas na dor, Deus nos igualou. Nos colocou na situação de humano e todas as dores são iguais. A um vai dizer, não, mas a minha dor é maior. Não, a minha que é maior que a tua. Não. Se Deus nos criou, Ele tem que colocar a dor igual para todos. Senão, onde que está a justiça de Deus? Todas as dores são iguais. A perda de um filho, aqui em Capão da Canoa, é a mesma dor do que quem perdeu um filho lá num outro país. É idêntica. Não tem diferença. Agora tem um detalhe. A intensidade dessa dor está em nós. Nós é que colocamos a intensidade da dor que nós vamos sentir. Começando por não ter o entendimento dos ensinamentos que vêm para nós, de Deus, de Jesus. Dos entendimentos daquele que é cristão, que sabe como que é o nosso dia a dia e sabe que nós somos um espírito. Então a intensidade da dor está em nós colocando ela. Aquele que é o espírita, provavelmente a dor será mais leve do que um que não tem esses entendimentos. Mas a dor é igual para toda criatura filha de Deus. E está em nós agravar ela.
Às vezes, nós achamos que somos superiores. Tem muita gente que não preciso ir num centro espírita, não preciso ir na igreja, não preciso ir lá no templo dos evangelhos. Eu sei o que eu quero, eu sei como vencer tal coisa. E às vezes não é bem assim. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter um estudo, buscar, saber quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele traz para nós, o que tem de bom para mim. Como que eu vou vencer as minhas dores? Se eu não sei, eu não consigo. E aí nós vamos levando mais um pouco à frente. A dor vem para nós para nos posicionar como seres humanos. E a dor, ela tem uma função pedagógica fundamental. Toda dor vem nos dizer que alguma coisa errada está acontecendo. Não é isso aí? Quando a gente tem uma dor física, não buscamos um médico, não buscamos um medicamento para aliviar essa dor. E a dor espiritual? O Espiritismo, na sua função de rede vivo, ele consola e ele esclarece, mas não tira a dor. Ele vem nos dar o esclarecimento e vem nos consolar, mas ele não tira a nossa dor. Vamos à frente. É por isso que no dia a dia as casas espíritas são procuradas incessantemente para buscar esse consolo e esse esclarecimento de suas dores. Aí que entra aquela situação de que toda dor é igual, mas eu é que dou a intensidade para ela. Por quê? Muitas vezes a dor é maior no outro porque ele não buscou esse consolo, ele não buscou esse esclarecimento. Por que que eu sinto tal dor? Já tomei tudo que é medicamento, já fui em tudo que é médico, toda especialidade, e essa dor continua. E a busca das casas espíritas é sempre. Sempre que a gente diz, depois que procurou tudo, eu vou na casa espírita. É o último ponto que eu vou. Aí começa a ter um esclarecimento. Não que as outras não consigam fazer isso aí. Consegue. Mas a gente tem um esclarecimento fundamentado no principal, que é os ensinamentos de Deus e de Jesus. E com tudo isso que vem para nós, de irmãos que já viveram, já passaram por essas dores, e hoje do mundo espiritual nos mandam. Cuidem-se, façam assim. Se vocês observarem nas leituras do nosso Evangelho, em toda a obra da codificação, na Bíblia, Jesus sempre faz uma pergunta: que tu queres? O que queres que eu faça por ti? E ele fecha tudo isso aí: a tua fé te salvou. Se a gente observar as passagens que todos aqueles que procuraram Jesus para solucionar uma dor, eles sempre perguntavam: o que tu queres que eu faça? E quando ele fazia o dito milagre, ele dizia: a tua fé te salvou. Aí entra o quê? A vontade, a fé, aquela fé raciocinada, porque sem ela não conseguiria. Tem aquela passagem dos 10 leprosos, que me vem agora, em que Jesus se deslocava da Samaria para a Galileia, e no caminho ele encontrou 10 leprosos. Você sabe que a lepra naquela época extinguia da sociedade. Ele passava a não ter vida.
E ele encontrou esses 10 leprosos. E eles chamaram Jesus. Eles buscaram Jesus. E o que ele fez? O que vocês querem que eu faça? Que me cure. Está curado. Por quê? Porque ele colocou uma vontade, um querer, uma fé de que aquele que estava ali ia curar ele. Então é a vontade de cada um. E nós vamos ver mais à frente. Então Jesus é o alívio para as dores da alma. Não tem outro. Dentro daquele esclarecimento e daquele consolo que a gente recebe. Só que o consolo de Jesus, ele é carregado de esclarecimento. E ele vem com uma força também pedagógica. E agora nós vamos ver. Assim, ele nos pergunta, Jesus sempre nos pergunta, você quer a cura ou um analgésico? Aí depende de nós. Você quer a cura ou você quer simplesmente um analgésico? Vejam que tem coisas que às vezes é mais fácil, né? A gente sempre vai pelo mais fácil. Às vezes a cura é um pouquinho mais complicado. Às vezes um analgésico nos alivia, mas volta. Vamos ver. Então você quer aliviar a dor, mas a dor é sempre um grito de que algo está errado, tanto espiritual como físico. Aí vamos lá. Nesta pergunta de Jesus, nós chegamos à seguinte conclusão, que primeiro nós queremos silenciar o grito. É tomando aquele analgésico. Por que me dói a cabeça? Eu tomo um analgésico, passa. Mas e por que doeu? Assim está nesta passagem. Então nós queremos primeiro silenciar o grito. E aí fica tudo cômodo. Mas volta. Porque nós simplesmente silenciamos. O Consolador prometido, então, ele trabalha nas causas, não nos efeitos. Aqui que está o esclarecimento da doutrina espírita. Trabalha na causa, porquê da dor. O efeito é a dor mais intensa ou não. Mas qual a causa que me ofereceu essa dor? Então o Consolador prometido traz esse esclarecimento. E com isso nós vamos aliviando as nossas dores dentro do nosso entendimento e do nosso querer. O Espiritismo perderia, então, a função pedagógica, se nós trabalhar no alívio dos efeitos. Então não seria completo. Nós estávamos então mascarando uma situação que nós vivemos e deixando aquela causa de lado. Mas ela volta, ela vem nos atormentar de novo, se for espiritual e mesmo física. A postura do Cristo é, vejam bem, educando a nossa alma, nós atuamos nas causas geradoras das nossas dores, educando, estudando, tendo conhecimento, tendo entendimento e trabalhando com seriedade todos esses ensinamentos que nós recebemos, buscando entender o porquê, entender a causa das nossas dores. Aí nós vamos conseguindo diminuir. O Espiritismo, ele trabalha o nosso pensamento, renova a nossa visão do mundo, da vida, do nosso quadro de valores. Quando nós chegamos nesse conceito de entender todos aqueles ensinamentos que nós recebemos,
Nós estamos então trabalhando o nosso pensamento. E pensamento bom só gera coisas boas. Aquele pensamento desvirtuado só vai nos trazer coisas ruins. Vai nos dificultar a nossa caminhada. Então a postura do Cristo é educar a nossa alma. Nós temos que nos educar nos seus ensinamentos. Em procurar fazer aquele propósito que nós tivemos na preparação da reencarnação, que é buscar a nossa evolução. Essa nossa evolução é vencendo todas as dificuldades que nós fomos colhendo, encarnação em encarnação, uma após a outra. E aquilo vai se acumulando. Se a gente vai tratando o efeito, tudo vai se acumulando, tudo vai se acumulando. Então nós temos que bater na causa. Porque nós mudando o pensamento, muda a vida. Se a minha atitude muda, a minha vida também vai mudar. Se os meus propósitos do dia a dia são propósitos bons, propósitos voltados para o nosso crescimento, voltados para que a gente consiga ajudar o próximo, tudo isso aí vai mudar a nossa vida no dia a dia. Quando nós ajudamos alguém, quando temos um gesto de caridade, isso aí nos dá uma alegria. Chegamos no final da tarde, eu fiz algo bom. Isso aí nos dá alegria. Quando nós fizemos algo ruim, algo que não era de fazer, que não está dentro do que Jesus trouxe para nós, nós voltamos para casa e ficamos com aquilo martelando na nossa consciência. Mas quando é bom, quando é um gesto de auxílio ao nosso próximo, isso é bom, é salutar para nós, né? Agora aqui está o segredo. Jesus, ele não tira a nossa dor, como já nós falamos. Ele ensina a tirar de dentro de você, de dentro de nós. Porque a solução está dentro de nós. Todos os nossos atrapalhos, digamos assim, todas as nossas dores, nossas dificuldades, é só nós que conseguimos tirar e solucionar. Em cima do que o Cristo, em cima do que Deus deixou para nós como ensinamento. Está em nós. A tua fé te salvou. Agora é fé. Não é acreditar. Porque um dia a gente deixa de acreditar. Quando a gente tem fé, a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo. A gente tem conhecimento, embasamento para que eu tenha essa fé. E aí ela não acaba. Mas se nós cremos, nós deixamos de crer. Nós temos que ter fé. A fé raciocinada. Essa que nos salva. E é saber trabalhar com Deus. Saber o que é de Deus. Saber o que é de Deus. O que Ele tem para nós. E o que é meu. Fazer a minha parte, deixar Deus fazer a dele. E às vezes a gente atrapalha. Das formas que nós vivemos no dia a dia. Na forma em que nós vamos trabalhando o nosso pensamento. É saber ter uma sociedade com Deus. Assim, nós estamos reconstruindo o nosso destino. E o destino de hoje, as dores de hoje, é o livre-arbítrio de ontem, de vidas anteriores. Agora, o destino de amanhã é o que estou escolhendo agora. Então, para vocês verem, somos nós que plantamos as nossas dores. Somos nós que plantamos as nossas dificuldades nas nossas escolhas. Vamos escolher errado? Temos o livre-arbítrio. Já temos conhecimento para evitar escolher o errado. Mas às vezes
o que a gente quer de bom, o que é bom para nós, tem um pouquinho mais de dificuldade de adquirir. O caminho não é reto, tem curvas, tem obstáculos, e é esses que nós temos que vencer. Então nós estamos agora preparando o nosso amanhã. Com mais dor ou com menos dor? Depende de nós. Se nós vamos querer aliviar o grito ou realmente partir para a cura. Porque nós somos livres na sementeira, mas na colheita não. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher, nesta ou na próxima reencarnação. É por isso que nós temos que viver o nosso dia a dia, buscando os esclarecimentos e trabalhando em cima da causa dos nossos problemas. Mas tudo é livre-arbítrio. Livre-arbítrio de ontem, livre-arbítrio de hoje. Minhas escolhas de ontem, minhas escolhas de hoje. Tudo vem para nós. E só nós podemos trabalhar as nossas dores. E como diz o próprio Cristo, do que Deus deixou para nós, todas as dores são iguais. Nós é que demos a intensidade para ela. E hoje, em cada passo que damos, cada escolha que fazemos, vamos reparando ou agravando nossos débitos e construindo nossa próxima encarnação, que pode ser um caminho de dor ou amor, mas a escolha sempre será nossa. Então, meus irmãos e irmãs, o esclarecimento, a busca do conhecimento, a busca de uma postura melhor no nosso dia a dia, um olhar diferente, um olhar para frente, um olhar com bondade, com fraternidade, usar o perdão, usar o amor, são ferramentas que nos dão, que são colocadas para nós, para o alívio das nossas dores. E isso aí vem de Cristo, sobre as nossas dores da alma. Meu agradecimento e pedindo que Deus e Jesus oriente a todos nós no caminho do bem. Que a gente possa então vencer as nossas dificuldades, nos consolar com as perdas, com as dores que passamos por uns anos atrás. Mas Deus e Jesus estão no comando de tudo. Muito obrigado.